fechar os nossos olhos agora e vamos começar a pedir a Deus a sua misericórdia. Queridos, é necessário clamarmos a misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Aleluia. Para que o Senhor venha falar de acordo com a nossa necessidade. Meu Deus querido, use o teu filho de acordo com a tua vontade, Senhor. Meu Deus, venha derramar, Senhor, o bálsamo da alegria sobre o teu povo. Use o teu filho, Senhor, agora, meu Pai querido, derramando a bênção do céu, distribuindo vitória para que o teu povo, Senhor, saia cheio da tua alegria, meu Pai. Eu já determino já essa vitória, porque eu sei, Senhor, que o Senhor é conosco. E o que o Senhor vai falar através da sua santa, maravilhosa palavra, em nome de Jesus. Saúde na igreja com a paz do Senhor, e sentar em nome de Jesus. Amados, o que nós podemos observar durante os nossos dias, que nós, como servos e servas de Deus, precisamos cada vez mais estar atento e buscando a doutrina dos apóstolos, a verdadeira doutrina das boas novas. A cada dia que passa, a doutrina que Cristo trouxe está sendo modificada. De que forma, pastor? Você vê que inúmeros ministérios, cada um com uma visão: prosperidade, busca de poder, campanhas, mas a igreja está perdendo a essência da doutrina da verdadeira família. Aleluia. Inúmeros seitas, filosofias de vida, religiões, milhares, mas o verdadeiro propósito é a família, em cima das boas novas ao qual o Senhor trouxe para nós. E nós estamos precisando hoje abrir os olhos em relação a isso. Meios de comunicação, convivência da igreja e muitas coisas estão fazendo com que nós cristãos, se não vigiarmos e orarmos como o Senhor pede, perseverar em oração, vigiando sem cessar, meditando dia e noite, não apartando da nossa vida este livro da profecia que existe aqui, nós perderemos muitos dos nossos. Porque o inimigo, ele é astuto. Está a oferecer banquetes e banquetes para os jovens, levando jovens para a droga. Vocês estão vendo o que o mundo está acontecendo. Abra sua Bíblia em Provérbios 14, versículo 1. É muito conhecido. Nós bem sabemos que o Senhor diz lá em Gênesis que deixará o homem a sua parentela, unir-se-á uma mulher e será uma só carne. O princípio da família em Adão e Eva. Provérbios capítulo 14, versículo 1. Muitas das vezes nós queremos ouvir algo que venha de encontro a nós, para as nossas necessidades, confirmando as bênçãos que Deus tem financeiramente, porta de trabalho, mas a Bíblia diz que eu tenho que estar primeiro bem em casa para poder estar na igreja. Eu tenho que saber dominar, eu tenho que saber educar, eu tenho que saber conviver com a minha família, para que eu possa dar um bom testemunho na igreja, no trabalho, aonde eu andar. Eu tenho que dar um bom testemunho, quer seja casado, quer seja noivo, quer seja jovem ou solteiro. Eu tenho que estar dentro do padrão em que o Senhor quer, para que ao passar, aleluia, possam ver que você é diferente. De que forma nós somos diferentes? Isaías 58, o verdadeiro jejum é atendendo a órfã, a viúva, o necessitado. Aí já é o princípio de você fazer uma ação, e as pessoas dizem: olha, aí já apontam, ele quer ser melhor, mas maior é Deus que vê todas as coisas. Amém? Provérbios 14, versículo 1 diz: a
mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas mãos. Amém? De que forma é a mulher sábia? É aquela que está lá em Provérbios 31. É o padrão que o Senhor quer. É aquela que sabe ouvir o marido. É aquela que sabe guiar os filhos ao bom caminho que ele deve andar enquanto é jovem. É aquele que cuida da roupa do esposo enquanto ele está no trabalho. É aquele que cuida da alimentação dos filhos. Não é aquela que vive só de culto de oração e culto de oração esquece da casa. É a tola. Mas aquela que guarda o seu temor diante de Deus. Salmo 128, o Salmo da família. E veremos os filhos dos filhos ao redor da nossa mesa. Mas para nós, homens, temos que ter uma coisa também, temos que ter sabedoria. Pastor, mas eu não tenho tempo. Tem tempo sim, porque Eclesiastes 3 diz que há tempo para todo propósito abaixo do sol. Mas eu não sei fazer isso, mas aprende. Porque uma mulher só vai edificar sua casa, sabiamente, com a ajuda do esposo. Paulo ele diz: olha, bom seria que você solteiro ficasse como eu estou. Mas se em vez de viver se abrasando, então casa, se ajunta. Há uma necessidade hoje da igreja abrir os olhos para buscar a doutrina para nós transmitirmos para o povo que está lá fora. Em Eclesiastes capítulo 2, vai transmitir para nós, homens, que nós nunca podemos dizer que não sabemos, que não vou conseguir, porque conseguimos. Tiago primeiro diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dará liberalmente. Capítulo 2 de Eclesiastes, versículo 21. A parte A do versículo diz: todos encontraram? Amém. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria e ciência e destreza. Amém? Porque há trabalho que o homem faz. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria e ciência e destreza. Destreza é você saber procurar. Se não sabe, procurar fazer. Dominar aquilo. É aprender algo para que você possa saber. Muitas vezes você não tem a paciência com o filho. O que é que usa? Usa a longa cinta, o grito. Mas temos que ser prudentes nas coisas. É por isso que os filhos hoje estão se desviando por não vigilância nossa como pais. E os filhos? Mais à frente nós vamos ver outra passagem. Que nós temos a responsabilidade. É uma maravilha você estar dentro da igreja, ver o mover de Deus, escutar a profecia, Deus entregar a bênção. Eu garanto a você que a igreja não estaria cheia se dissesse: fulano de tal vem para o movimento de cura, a igreja estaria cheia. Ou alguém que viesse para estar dando porta de emprego, chave de carro lá na Gastroide de Camanaia. Mas hoje Deus quer que você aprenda comigo e com você, através do Espírito Santo de Deus. As igrejas se enchem de campanha de prosperidade. As igrejas se enchem de campanha de subir a monte. Mas o íntimo muitas vezes é vazio. Não se enche da doutrina, da sabedoria que Deus quer transmitir para a igreja. É melhor obedecer do que o sacrificar, assim diz a palavra de Deus. E muitas vezes, muitos fazem sacrifício de tolo. De igreja em igreja, de campanha em campanha. E aí a casa é um vendaval. E precisamos hoje, através do nosso testemunho como família de Deus, resgatar essas famílias perdidas. Aproveita a oportunidade. Se tu entra dentro de um café, tu senta, tem alguém, pede direção do Senhor.
qual vai ser o teu objetivo para 2011. É ter um aumento de salário, é ter boas roupas, é isso. E as almas, será que nós estamos colocando como propósito maior de Deus na nossa vida? Aleluia, Jesus. Sempre pensamos, o próximo ano vai ser melhor, eu vou ter menos dívida, mas eu te digo uma coisa, Deus tem cuidado de nós, Deus sabe do que eu preciso vestir, Deus sabe do que eu preciso me alimentar, Deus sabe do meu calçado. Deus cuida de nós. Bem-aventurado é o homem que teme o Senhor, que tudo te irá bem. Vem as lutas, as perseguições, as calúnias, as decepções da vida, no seio da igreja, no meio do trabalho, faz parte da vida. São as tribulações da vida. Principalmente na família. Quando só existe um que é evangélico e o resto da família não é, é complicado, é difícil. Mas se você fica ali, Senhor, me cobre com a tua graça, me cobre com o teu sangue, Deus olha por mim e Deus vai quebrando as barreiras. Podemos lembrar Jonas, quando o Senhor mandou ele ir para Nínive, ele disse: Senhor, eu ir para ali, para quê, Senhor? Onde existe um exército poderoso, onde decapita as pessoas, onde mata, faz, destrói, com pessoas que roubam para viver. Mas o Senhor disse: vai, Jonas. Ele disse: vou não, Senhor. Mas findou Jonas indo. Jonas passou dias e dias falando 5 palavras só em relação ao arrependimento. E disse que o rei ouviu aquelas palavras. E até o rei fez o sacrifício. E toda a cidade foi convertida ao Senhor. Um homem, usado por Deus, converteu uma cidade. E nós, o que é que nós temos feito? Como família de Deus, como servo de Deus, como pai, como filho, temos buscado esse alvo para a família? Temos as famílias de um lado para o outro, as associações de ajuda ao necessitado. São 7.000 inscritos, mais na minha, mais 10.000 em tal outra. Por quê? O povo está passando fome. Não é só o pão, não. Mas o povo está sem saber de onde buscar a solução. Mas o Senhor diz: eis que eu sou o pão da vida. Eis que eu sou a água da vida. Quem beber de mim jamais terá sede. E quem comer deste pão jamais terá fome. Aleluia. Há uma obrigação e um dever nosso. Mas, Senhor, eu não sei, mas aqui a palavra diz, no versículo 21. E no 26 diz mais ainda, mais abaixo: porque ao homem que é bom diante dele, dá Deus sabedoria, conhecimento e alegria. Louvado seja Deus. Do homem que Deus se agrada, Deus dá conhecimento. Dá uma forma de você poder buscar mais e mais a palavra de Deus. Não precisa passar horas e horas estudando. É melhor você saber 2, 3 versículos e praticá-lo do que saber ali a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e não vivê-la. Saber qual a distância de Jerusalém até o Egito. Saber a altura do Monte Sinai. Quais são as frutas que dá na época. Amém, louvado a Deus por isso. Mas maior é aquele, quando a palavra diz: aquele que clamar pelo meu nome, o Senhor assim o salvará. Tudo aquilo que for pedido em seu nome, o Senhor assim concederá. Mas para isso eu tenho que estar em Romanos 12:1-2, nos apresentando os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. Todos os dias. Há pessoas que chegam do trabalho cansado, estressado, toma o seu banho, come e vai se deitar. Não tira nem 5 nem 10 minutos para conversar com a esposa, nem para dar bênção ao filho. Filho, já orou? Não, deixa, depois eu oro. Aí pega no sono. Sabemos que é o cansaço, mas temos que nos lembrar que Deus vê todas as coisas e dá a cada um segundo as suas obras, diz a palavra de Deus. Os olhos do Senhor estão sobre toda a face da terra, para dar a cada um segundo as suas obras. E muitas vezes nós
nós olhamos, irmão, aquele homem não é crente. Vive bem, vive feliz, tem um carro bom. E eu que sou crente, vivo. Mas sabe por quê? Porque Deus dá a cada um segundo suas obras. É todos. Porque tem gente que vive mais dignamente no mundo do que muitos que vivem dentro de Deus. E Deus permite. Porque Gênesis, lá no princípio, diz que do suor do teu rosto eu teria o ganho do meu trabalho. E Eclesiastes fala que o homem goze, que ele coma, que ele beba, que ele goze a vida com a sua esposa, com a sua amada. É fruto do trabalho. É fruto da promessa de Deus para as nossas vidas. Queremos mais? Então busque mais. Busque mais sabedoria. Busque compreender mais aquilo que lhe afronta. Nós podemos observar quando chega a política. Cada um inventa calúnia, vai buscar no fundo do baú passado. E muitos de nós nos entramos, nos enveredamos nos deixamos levar por conclusões, por pensamentos, fulano é tal e aquele não presta esse, mas a palavra de Deus diz que orais pelos governantes e que toda autoridade é constituída por Deus. Tenho que lembrar que eu tenho que orar por ele antes de levantar uma crítica, porque a palavra de Deus diz que Deus não quer que nenhum homem ou mulher pereça e chegue ao conhecimento da verdade. Existe dentro do homem isso. O julgar antes de nem saber quem é, nem conhecer. É o mal existente hoje. Mas se nós nos apercebermos, homens e mulheres de Deus, venceremos muito mais do que aquilo que Deus tem nos dado. Muito mais vitórias o Senhor tem para nos dar. Ninguém imagina o que Deus tem preparado para nós. Muitas vezes nós nos conformamos aonde nós estamos. Romanos 12:1-2 diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da palavra. Não é ouvir toda coisa e comer de toda coisa, porque nem toda coisa vem de Deus. Você querendo comer, você tem a palavra na sua frente. Não há necessidade de você andar de lado para o lado, porque você tem a palavra de Deus na sua frente, na sua mão. Jeremias 33:3 diz: clama-me a mim, que eu anunciar-te-ei e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Aleluia. Você tem dúvida? Não sabe por onde começar? Clame ao Senhor, que Ele vai te responder grandes coisas. Aí nós, como esposo, vamos saber ajudar a nossa esposa quando Deus nos mostrar. Porque a fragilidade da mulher é grande. Muitas vezes elas sofrem caladas. E nós, com o nosso eu, com o nosso ego, não queremos dar ouvido. E muitas vezes o nosso ego faz com que possamos ver casais se separando, chamado incompatibilidade de gêneros, que entre nós não deve existir, porque a palavra de Deus diz que aquilo que o homem uniu, Deus uniu, o homem não separa. E a palavra de Deus diz que a serva de Deus, ela estando ali, com humildade, em oração, Deus transforma o coração, quer seja crente ou não crente. Mas Deus quebra o coração duro e coloca um coração de carne obediente ao Senhor. Amém? Abra sua Bíblia em Colossenses. Colossenses capítulo 3. É muito bom quando Deus nos orienta para que a gente possa vencer obstáculos. Muito bonito os louvores, os jovens, é muito bonito. Mais bonito é quando nós damos atenção àquilo que Deus quer para nós, para podermos vencer as dificuldades da nossa vida. Colossenses capítulo 3, versículo 18 em diante.
Louvado seja Deus. O interessante do mundo hoje é a rebeldia, o espírito de rebeldia que está no mundo. De onde vem isso? Vem exatamente Colossenses capítulo 3, do versículo 18 em diante. Vem exatamente do príncipe deste mundo, que ele se rebelou contra o Senhor e lançou no meio da juventude a rebeldia em não obedecer pai e mãe. Obedecer ao coleguinha, aquele que passa mensagens, a hora, instante, é dentro da sala de aula. Você vê um jovem dentro do metrô, dos autocarros, é sempre mensagem vai, mensagem vem. Até dentro da igreja. É falta de vigilância, é falta de ordem, é falta de decência muitas vezes na vida do crente que falta. Ser santo como eu sou santo, em toda a forma de viver ou proceder. Esta é a forma que Deus quer para nós. Não é andar numa posição de santinho, não. Aleluia, glória a Deus, Deus vai curar você. Não é por aí. É santo na forma de andar com os compromissos que Deus assim quer, como servos e servas de Deus. Amém? Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Amém? O homem é o cabeça, mas ele mesmo com seu cabeça, acima dele tem ainda Jesus e tem o Senhor. Ele tem que se lembrar disso. Enquanto ele sai para trabalhar, ele está a tomar conta de casa. Essa é uma coisa que nós temos que observar. E os filhos, quando saem para a aula, têm que observar que a mãe fica em casa, ou sai para trabalhar, ou fica tomando conta da casa. E muitas vezes os filhos, do jeito que chegam, jogam para o lado, a mãe lava, tem que ser assim. Não é por aí também. Nós temos que também saber, mãe, onde é que eu coloco? É ali. É a minha para o lado, é um tênis para o outro, tem que ser. Tudo, em tudo temos que ver para ajudar. O que é isso? É orientação? Ah, pastor, mas isso não deve se falar. Mas muitas vezes é necessário. Estais sujeitos aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis com elas. Muitas vezes nos falta paciência, não é? Não vos irriteis, homens. Nós. Procure amar a sua esposa. Você jovem, que namora, que tem um desejo, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Vai chegar o tempo. Aprenda com seus pais. Aprenda com o pastor da tua igreja. Aprenda com os bons exemplos daquele que você vê que realmente são luz e sal da terra. Aleluia. Não leve para o seu saco aquilo que não presta. Leve na bagagem só coisa boa que edifica. Aí você vai ver. Você, colhendo os exemplos, as experiências, você vai sempre analisando. Digo, não, fulano fez assim, não deu certo. Nos faz lembrar de Miriam, mulher gananciosa. Houve uma época em que Deus estava usando Moisés tremendamente. E chegarão e Miriam e diz: então agora tu queres colocar esta tua mulher, porque uma das mulheres de Moisés, a Quiquita, ela não era judia, ela nasceu no deserto. Então houve uma época, exatamente a pronúncia é essa. Por quê? Porque ela queria ser usada como Moisés era. E diz a Bíblia que, pelo preço da arrogância de Miriam que veio sobre ela, a lepra. A lepra veio sobre Miriam. E muitas vezes nós perdemos a bênção por algum vacilo. E a gente vai pensar: Senhor, porque eu estou passando por isso?
O Senhor disse para Arão e para Miriam que ele é quem constituía os profetas. E com Moisés era diferente. Tu achas que eu vou com os outros profetas em visão? Não. Eu sou com Moisés boca a boca, face a face, a Bíblia diz. E Deus quer ser com você diferente. Basta você procurar qual a forma que Deus quer falar com você. Qual a forma que Deus quer que você transmita esse amor? O amor ágape para os que estão lá fora. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Aleluia. Que nós possamos obedecer, se nós não temos mais pais, graças a Deus ainda temos, possamos obedecer aquele lá de cima, primeiro a Ele. Vós, filhos, jovens, procurem orientação. Procurem conversar mais com os pais, principalmente raparigas quando entram na fase da adolescência, a fase mais complicada, tanto rapaz como rapariga, que nós possamos dar atenção. Muitas vezes as pessoas chegam para a nossa filha: então, Rebeca, já tem namorada? Eu digo: não, eu não tenho. Porque nós procuramos orientar. Porque muitas vezes o namoro, antes do tempo, atrapalha o crescimento espiritual com a família. Mas quando há a orientação de Deus, quando há os cultos domésticos no lar, em que você começa a fazer os seus cultos dentro do seu lar, quando nós homens não oramos só, passamos a orar com a nossa companheira, com a nossa esposa, com os nossos filhos juntos, você vai ver que a família vai ser mais unida. E muitas vezes um ora sozinho, o outro ora de tarde, ou quando tem tempo, não reúne a família para fazer isso. Ou louvar, ou ensaiar um louvor, ou fazer um estudo. Sempre temos que ter o culto, porque o homem é o sacerdote da casa. É por isso que a palavra de Deus diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas não sozinha. Ela edifica com a ajuda do esposo e dos filhos. Por quê? Eu tenho que não procurar irritá-la para que ela tenha discernimento de fazer as coisas. Ouvimos muito dentro da igreja: a mulher sábia edifica a sua casa, mas para isso ela tem que ter nossa ajuda. Ah não, mas lá em Gênesis diz que ela é minha ajudadora. É, mas ela não faz só as coisas. E ela precisa dos filhos também. E vai e diz assim: vós pais, não irritei os vossos filhos, para que não percam o ânimo. É o que nós falamos antes. Os jovens nas drogas, nas cadeias, morrendo, se suicidando, por quê? Não existe o carinho, o afago, o aproximar do pai e da mãe. Mais companhias, porque não tem a companhia do pai nem da mãe. Que nós possamos trilhar para nós hoje isso. Que há uma necessidade de transmitirmos um verdadeiro testemunho, não só, mas com a esposa e com os filhos. Quando uma família sofre, o resto sofre. O bom entendimento não vem só pela leitura constante. A boa compreensão de vencer os problemas não vem só na leitura constante, horas e horas. Buscar soluções não vem só na leitura constante. Mas a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Para tudo tem que ter orientação. Prudência, se você for pelos frutos do Espírito, buscar conhecer os frutos do Espírito em você, você vai ver que os frutos da carne, eles vão tentar reinar, mas eles caem por terra em nome de Jesus. Falamos muito dos frutos da carne. Frutos da carne, frutos do pecado, mas não procuramos conhecer.
e desenvolver dentro de nós os frutos do Espírito. A começar em nós, vamos dar um bom exemplo de uma família que verdadeiramente crê num Deus Todo-Poderoso, que pode mudar situações, pode mudar o que for, mais difícil que for. Em nome de Jesus, amém? Saia daqui certo daquilo que parecia impossível, crendo nos louvores que ouvimos, na palavra, nessa reflexão que tivemos. Foi necessário para nós mesmos mudarmos um pouco, termos mais confiança na companheira que temos ao nosso lado, darmos mais carinho para os nossos filhos, até para o nosso irmão mesmo. Nós podemos observar que dentro da igreja, muitas vezes, chega um irmão de fora e as pessoas olham de lado. O irmão recebe, mas o Senhor disse: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Temos que olhar pelos fracos da fé, orar por eles. Mas o irmão não sabe cantar, o irmão não sabe ler, o irmão não sabe isso. Não, mas como família, porque somos um corpo. E esse corpo só cresce quando existe a unidade. O livro de Atos fala que a igreja ela crescia, almas eram acrescentadas dia após dia, porque eles tinham um só pensamento, um só objetivo, uma só visão, que era transmitir o poder de Deus para naquela época, e hoje também temos essa responsabilidade. Amém? Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.